Bom, boa tarde a todos. Quero dizer da nossa alegria, de poder estar aqui. A gente que contribui com as atividades do Instituto de Cultura Espírita, desse e do outro lado das câmeras, Porque a gente acredita muito nas atividades, na proposta de Deolinda Amorim, e por acreditarmos nela, a gente se movimenta de ambas as formas, A gente brinca, costuma dizer que faz cafezinho, manda o filho para o colégio, lava o banheiro, enfim, porque nós nos forjamos mesmo na servidão. Então, estarmos aqui, vamos dizer assim, na frente das câmeras para produzir um trabalho, é simplesmente um dos capítulos sobre os quais nós nos movimentamos em relação ao ICEB. E a gente quer dizer, então, da nossa alegria de poder amealhar um conjunto de informações e transmiti-las à luz do que o ICEB se propõe nessa vertente, que é trabalhar as questões da religião espírita. Então, o que um tema como esse, e o professor César Reis já fez um introito aqui, que eu já estava quase ficando ali para escutar a palestra dele, sabe? Não, deixa eu ficar ali na cadeira, ali quietinho, que eu estou bem, estou muito bem. E essa introdução do professor César Reis, ela vem muito a calhar. Eu acho que ele deve ter dado uma colada aqui, sabia o que a gente ia falar, Então, a gente vai dizer por que um pouco mais lá na frente da introdução do professor, porque ele já sabe, Deve ter sido intuído, certamente, ele já sabe. Bom, vamos conversar sobre conexões ocultas, que é o mote que vai permear um conjunto de aulas que a gente se propôs a passar em cima da organização da Maria Amélia, mas hoje, especificamente, vamos falar sobre viver em rede. Na verdade, um aspecto desse assunto, porque quando a gente começou a pesquisar o tema, ele é muito amplo. E nós vivenciamos um instante onde a gente meio que se perdeu nas propostas, depois sopraram uma espinha dorsal aqui, Acho que o mesmo que deve ter soprado ali o professor César Reis, e a gente então resolveu estabelecer um eixo, que esse eixo que foi soprado, porque ele não me pertence, a linha de raciocínio não me pertence. Mas, como a gente gosta de alguma coisa de matemática, nós resolvemos evocar um texto de Malbatan, onde ele nos diz assim: não importa que o astrônomo invente novos e complicados problemas, contanto que deixe o céu em paz. Bom, como nós não somos astrônomos, a gente não vai deixar o céu em paz aqui. Isso é para os astrônomos, foi uma recomendação de Malbatan para outros. Para os outros, da qual fazemos parte desse time, como não somos astrônomos, a gente vai enveredar por uma reflexão. E, na verdade, essa reflexão, ela parte de uma proposta de um astrofísico inglês chamado James Smith, para que a gente tivesse, então, uma ideia do que seria o universo, Mas, numa visão menos abrangente, ele resolveu contextualizar-nos em relação à nossa galáxia. Então, nós sabemos que um astro que produz luz própria, ele possui outros astros que não possuem luz própria e até alguns outros que também possuem, gravitando em torno dele. Para quem não fugiu das aulas de ciências na escola para comer merenda, lembra que a massa do Sol do Sistema Solar é mais do que 98% do volume de todo o Sistema Solar. Isso significa dizer que se nós fôssemos capazes de juntar todos os planetas, eles não teriam 2% do volume da massa. E essa massa do Sol cria uma energia mecânica que a gente conhece bem. Matéria atrai matéria pela razão direta das massas e pela razão inversa do quadrado de suas distâncias. Isso cria um mecanismo de movimentação entre os astros. Então, o nosso sistema recebe o nome da nossa estrela, que é Sol, então o sistema é solar. O sistema também forma uma unidade de massa, ou formaria uma unidade de massa. E ela reagiria, então, no movimento de translado em cima de outras massas, de outros sistemas. Esses sistemas, uma vez juntos e interligados, e na faixa do zodíaco, na abóboda celeste, foi daí que nós nos inspiramos
para apontar, então, os signos, né, em cima dos desenhos que formamos na abóbada celeste. Uma vez vários sistemas juntos, nós temos, então, uma constelação. Essas muitas constelações juntas formam, então, uma galáxia. James Smith diz assim para nós: tomemos de uma hemácia. E aí, para quem também não fugiu das aulas de biologia da escola, uma hemácia é uma célula do sangue que tem algo em torno aí de 5 a 7 micron. Na verdade, a expressão microscópio é a possibilidade da gente poder divisar objetos que possuem a milésima parte do milímetro, portanto, o micrômetro. Uma hemácia tem 7 das 1000 partes do milímetro. Então, James Smith, diz assim: tomemos de uma hemácia. Bom, o raciocínio que ele nos promove é: essa hemácia, consideremos a hemácia como sendo o planeta Terra. A órbita que a Terra descreve em torno do Sol seria aproximadamente do tamanho de uma cabeça de um alfinete. Tudo bem? Da cabeça de um alfinete. E o que Plutão, na minha época, Plutão era planeta, hoje ele já foi meio rebaixado, ele deve estar lá tristinho, coitado, né? Já não é mais planeta, chamaram ele de planetoide. Mas, na publicação de James Smith, no livro chama-se No Limiar do Infinito, ele então propõe que o último planeta, a órbita que ele descreve em torno do Sol, essa órbita, o diâmetro proporcionalmente, já que a da Terra seria a cabeça de um alfinete, seria uma moeda de 25 cents. Ele era em inglês. Bom, para a gente fazer assim uma abstração, né, uma redução na abstração, o diâmetro seria comparável a uma moeda nossa de 10 centavos, mas aquela antiga, não é mais essa novinha não. Pois muito bem. Ele diz que essa moeda de 10 centavos seria o nosso sistema solar. E o sistema solar, em relação à nossa galáxia, seria essa moeda de 10 centavos colocada em qualquer posição do extremo norte da América do Norte até o extremo sul da América do Sul. Então, para a gente imaginar o que isso representa, nós estamos saindo aqui do ICEB, estamos indo embora, e a gente passa a mão assim no bolso, quando puxa a mão, cai uma moeda de 10 centavos ali na rua. Vamos imaginar essa moeda de 10 centavos, a proporção dela em relação a essa rua. Não é essa a proposta. Agora, vamos fazer um esforço enorme, como se a gente estivesse usando assim o Google Maps, né? Olhando assim de cima. E essa moeda de 10 centavos em relação ao bairro Maracanã. Mas não é essa a proposta. Vamos ampliar o nosso raciocínio e buscar estabelecer uma proporção, uma relação entre essa moeda de 10 centavos que a gente deixou caída no chão e todo o município do Rio de Janeiro. Mas não é essa a proposta. Agora vamos ampliar, não só o município do Rio, a gente faz um highlight assim, né? Tenta olhar de cima, muito de cima, e depreender todo o estado do Rio de Janeiro em relação àquela moeda de 10 centavos jogada no chão. Mas não é essa a proposta. No esforço quase sobre-humano, hercúleo, né? Nós imaginaríamos então essa moeda de 10 centavos jogada no chão em relação ao Brasil, que é um país continente. Mas não é essa a proposta de James Smith. Ele diz que essa moeda, colocada em qualquer posição do extremo norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Essa é a proporção do nosso sistema solar
em relação à nossa galáxia. Mas o telescópio Hubble mapeou o que seria algo, toda hora esse número fica diferente quando a gente visita a internet, né? 200 milhões para lá de galáxias. Aliás, não são 200 milhões, são bilhões. E essas 200 bilhões de galáxias, nós chamamos de universo. Mas Albert Einstein disse para nós que isso é um universo, porque existem milhares de universos no universo. E sabe onde é que a gente está? Dentro da hemácia. E é ali onde a gente está vivendo, dentro da hemácia. Quando nós fazemos esse parco exercício, já criando uma certa confusão mental, porque de cara a gente já percebe que nós não temos cognição para depreender esses tamanhos colossais. Nós versamos sobre o assunto, mas somos crianças olhando um cômodo pelo buraco de uma fechadura. E pelo ângulo que a gente escolhe observar, a gente fala da realidade do cômodo em cima da proporção de visão que cada um de nós acha possuir ter. É em cima desse pródromo que nós vamos trabalhar. Agora sim a gente fez a introdução, pegando esteira aqui no professor César Reis, do conjunto de informações que nós vamos buscar trabalhar na tarde de hoje. Tá certo? Eu queria retirar um texto muito oportuno da Gênese, que vai ao encontro do que a gente acabou de dizer. Ora, há apenas poucos minutos que caminhávamos, já centenas de milhões e milhões de léguas nos separam da Terra. Bilhões de mundos nos separam sob as vistas. E, entretanto, escuta, em realidade, não avançamos um só passo que seja no universo. Mas o texto vai mais além. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, nem um passo teremos avançado, qualquer que seja o lado para onde nos dirijamos. É logo o primeiro capítulo da Gênese, o primeiro item do capítulo 6 da Gênese, que particularmente recomendo a leitura. Chega em casa, dá uma olhadinha, dá uma lida, porque abre a mente da gente. E aquele desenho ali é um desenho muito oportuno, porque são camelos, né? Andando no que seria a cabeça de um alfinete. Mas na proposição de James Smith, nós estamos dentro da hemácia. Tá? Bom, e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível de onde saímos, e a que chamamos Terra. Eis aí o que é o espaço. Quer dizer, nesse exercício de buscar entender na visão macrocósmica da expressão de Deus, nós, num primeiro momento, não por uma questão exatamente de altruísmo, nem de reverência, mas de inteligência, essa que foi colocada por Deus em nós, nós nos curvamos diante desse colossal, desse monumental edifício chamado universo, da qual fazemos parte. Bom, ali seria uma tentativa naquele desenho ali, que como se o Google tivesse, né,
Aqui é onde nós estamos no planeta Terra, aquele pontinho ali, né? Um dos braços de Órion, o braço de Órion na nossa galáxia, que recebe o nome de Via Láctea, porque é como se fosse uma grande mancha de leite no universo. Ali está o nosso sistema solar. Nós estamos ali. Como uma espécie de introdução para o nosso próximo movimento, onde a gente vai falar bastante de água, nós resolvemos separar essa pergunta aí, né? Essa pergunta, ela foi objeto de uma discursiva de química, quando a gente fez vestibular, tem algum tempo, e na discursiva de química, ela rezava mais ou menos assim: o hidrogênio, ele é combustível. O hidrogênio pega fogo, certo? Quem já viu aqueles caminhões de hidrogênio, aqueles cilindros, né? Porque todo gás, se você pressurizar, ele liquefaz. Então, hidrogênio líquido, inflamável, cuidado, não chega muito perto. Não risca um fósforo ali, seria a temperatura de ignição para aquilo pegar fogo, de jeito nenhum, porque hidrogênio pega fogo. Se o hidrogênio pega fogo, nós guardemos essa informação. Mas, por outro lado, a gente tem o oxigênio. O oxigênio, ele é comburente. O que significa isso? Físico-quimicamente. Isso é para a gente recordar as aulas do ensino fundamental, né? O oxigênio, se a gente está fazendo um churrasco, eu faço churrasco de abacaxi, de banana assada, porque minha esposa é vegetariana, né? Então, o churrasco. Quando a gente percebe que quer brasa, o que a gente faz? Abana, empurra ali o oxigênio, tem alguns outros gases inertes ali, que não vem ao caso, mas a gente empurra ali o oxigênio e aquilo que alimenta a combustão, né? Aquilo que estava pegando fogo assim de forma tímida, de repente a brasa, né? Ela se amplia e a gente sente aquele calor. Bom, a pergunta é: se o oxigênio é combustível, se o hidrogênio é combustível, ele pega fogo, e o oxigênio é comburente, isto é, ele alimenta a combustão, por que a água não pega fogo? Já que uma molécula de água é formada por 3 átomos, um átomo de oxigênio e 2 átomos, né, de hidrogênio, H2O. Bom, a água reúne elementos químicos que são combustível e comburente. Como é que pode a água, reunindo um elemento que é combustível e outro que é comburente, a água não pegar fogo? Discursivo de química. E aí? Sai dessa cilada. Bom, a tabela periódica está nos visitando aqui de quando em vez, né? Eu estava assistindo uma aula do Brandão aqui e ele também usou a tabela periódica, não tem como fugir dela. Se nós olharmos aí, vocês olhando, no canto superior esquerdo, a gente vai encontrar ali quem? O hidrogênio. Bom, eu tentei fazer um highlight aqui, separando o que seriam os metais dos não metais e dos semimetais. Mas sem querer complicar muito a guerra, se nós observarmos, a gente colocou 2 bolinhas ali. Uma representando o hidrogênio, a posição onde o hidrogênio está na tabela periódica, e a outra a posição onde o oxigênio está na tabela periódica. Vamos devagarzinho, porque recordar é viver, né? Recordar é viver. Bom, se nós pegarmos na tabela periódica o hidrogênio, quando a gente olha aquele elemento químico no canto superior esquerdo, a gente encontra um número. Esse número representa o número atômico. Na sua estrutura original, todo elemento químico tem a mesma quantidade de elétrons e a mesma quantidade de prótons. Então, aquele número que está ali representa tanto a quantidade de prótons, que está no núcleo do átomo, como a quantidade de elétrons, que eles giram em torno
do núcleo do átomo, formando uma eletrosfera. O oxigênio, ali está escrito 8, que seria o número atômico dele. Mas, como é que é a decomposição desse número atômico? É por camadas. Então, o hidrogênio, na verdade, ele tem um elétron na última camada. Porque se a gente olhar para o desenho ali, olha o número 1 ali, né? No canto superior esquerdo, em cima do H. Tudo bem? O oxigênio tem 8. Bom, no caso do oxigênio, como é que vai funcionar? A primeira camada desse átomo de oxigênio, nessa primeira camada, nós vamos ter 2 elétrons. E na última camada, já que ele tem 8, 6. Então, 6 com mais 2 formam 8, que é o número é o número atômico que a tabela periódica revela para a gente, para esse elemento químico. Por que é que nós estamos falando sobre isso? Tá? Bom, quando o oxigênio resolve ficar de bracinho dado com o hidrogênio, eles têm uma regrinha. Todo elemento químico, para atingir estabilidade eletrônica, ele precisa de 8 elétrons na última camada. Vamos olhar para aquele desenho lá. Nesse desenho, nós vamos encontrar o oxigênio e o hidrogênio compartilhando elétrons. O oxigênio tinha 6, cada hidrogênio tem 1. 6 do oxigênio com cada hidrogênio são 2, 6 mais 2, 8. Isso na visão do oxigênio. Na visão do hidrogênio, ele estava sozinho, só tinha 1, mas ele compartilhou outro com outro hidrogênio e compartilhou mais 6 com o oxigênio. O que acontece aí? Que é a resposta da discursiva de química para essa pergunta. Os elementos químicos, quando eles se combinam, eles perdem as suas propriedades originais. Então, o hidrogênio deixou de ser combustível e o oxigênio deixou de ser comburente para formar um outro elemento químico, que é o resultado de uma lei que rege essa agregação atômica se transformando, então, numa molécula. As moléculas não surgem por sobre a face da Terra à revelia. Essa ligação existe em função de determinadas leis. Então, aqui na conceituação, os elementos químicos, quando se combinam, perdem as suas propriedades originais. Aí nós retiramos também da Gênesis, no capítulo 10, item 13, um enunciado muito interessante que vem ao encontro, né? E não de encontro, não bate de frente, vem ao encontro, vem somar com essas reflexões que a gente vem fazendo. No suco da uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo, a que se dá o nome de fermentação, processo químico. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir álcool. De sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Esse sublinhado foram destaques nossos. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. É um processo de transformação que dá origem a uma outra substância. Mas essa outra substância surge
a partir de um processo que aqui a Gênese destaca, que é um processo químico chamado de fermentação. Tudo bem? Bom, nesse caso, a ligação desses dois, essa ligação chama-se ligação covalente. Existe um outro tipo de ligação, que é muito comum os professores de química na escola mostrarem para a gente, que é o cloreto de sódio, ou o famoso sal de cozinha. No caso do cloreto de sódio, como é que funciona? Eles estão ali, naquela posição ali da tabela periódica, né? Bom, um tem número atômico 17 e o outro tem número atômico 11. Mas se nós fizermos a decomposição desse número atômico, né, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar que o sódio, ele está ali com um elétron livre. Está doido para doar aquele elétron. Porque com 8, que é o número que vem antes dele ali, é o número que promove aquele elemento químico a bendita estabilidade eletrônica, os gases nobres, né? Todos eles com 8 elétrons na última camada. E o outro, o cloro, tadinho, está ali com um buraquinho, né? Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, o que acontece ali? Existe uma ligação iônica, de íon, né? Esse elétron, então, ele sai do sódio, vai para o cloro e forma o cristal de cloreto de sódio que a gente conhece como um sal de cozinha. Então, é um outro mecanismo de ligação, de construção de molécula, é um outro princípio. Então, nós temos aqui, genericamente, 2 grandes deles. Um por ligação covalente e outro por ligação iônica, que é essa. A da água é por ligação covalente e essa do cloreto de sódio é uma ligação iônica. São regramentos na natureza, esse aqui é o ponto. São regramentos na natureza capazes de transformar elementos, uma vez agregados, eles se transformam num terceiro elemento. Assim como a água e o açúcar não são álcool, no exemplo do vinho. Bom, mas na questão 22 do Livro dos Espíritos, a gente vai encontrar uma pergunta muito interessante. Ela é interessante por vários motivos. Pela própria resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec, e porque essa resposta traz um desdobramento que não necessariamente está contido na proposição da própria obra. Vou explicar. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Não é isso? Das causas primárias, onde a gente estuda Deus e a composição de suas obras, né? A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Certo? Das causas primárias. Depois, a segunda parte do Livro dos Espíritos, do mundo espírita, do nosso mundo, ou mundo dos espíritos, tudo bem? A terceira, quarta parte do livro, que é o conjunto de ensinamentos, de desdobramentos, que são as leis morais. Esses processos filosóficos têm desdobramentos no nosso comportamento. E aí Kardec, na terceira, quarta parte do livro, faz surgir, então, as leis morais, as várias delas. E a última, das esperanças e consolações, que inclusive dá origem ao livro que o ano passado completou o seu 6º centenário, que é o livro Céu e Inferno. Bom, dessas 4 partes, essa questão 22 está na primeira parte, das causas primárias. E a pergunta é: define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Essa é a pergunta de Kardec. Bom, os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. O buraco da fechadura por onde a gente olha esse assunto está escondidinho lá, não está dando para ver. Nós ignoramos. A matéria existe em estados que ignorais.
Bom, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos causa os sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria. Porque nós classificamos a matéria com um conjunto de comportamentos, a gente precisa medir, ela precisa ser ponderável, e aquilo que nos escapa, então, aos sentidos e aos instrumentos. Quando na escola, o meu professor de ciências disse para mim que a matéria se apresentava em 3 estados, né? Sólido, líquido e gasoso. Hoje a gente já sabe que tem o plasma, o composto de Bose-Einstein, e a matéria vai se apresentando em estados e em condições que somente com equipamentos muito sofisticados a gente é capaz de depreender. Mas nós precisamos desses equipamentos. E uma vez que eles não nos causem impressões dentro do próprio equipamento, inclusive, eles se tornam, então, imponderáveis. Tudo bem? A matéria, então, para a gente, dentro dessa definição, atinge valores e condições por sobre as quais a gente não consegue amealhar. Mas aí Kardec, ele pensou assim, bom, já que a definição que eu dei lá em cima não está servindo muito, né? Que na 22 ele pergunta, ele cita aqui algumas propriedades. Define-se geralmente a matéria como que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas? E os espíritos, bom, você está descrevendo definições da matéria em cima daquilo que você conhece. Mas a matéria pode se apresentar em muitas outras condições. E aí na 22A ele faz essa pergunta áurea. Que definição podeis dar da matéria? Quer dizer, já que a que eu dei lá em cima não está servindo muito, que definição podeis dar da matéria? E a resposta, ela é brilhante por vários aspectos. A matéria é o laço que prende o espírito. Olha, eu fico imaginando que os espíritos poderiam dar respostas magnânimas sobre a matéria. Mas eles estabelecem na primeira parte do livro dos Espíritos consequências morais do entendimento da matéria. Esse é que é o ponto. Num livro dividido em 4 partes, a primeira parte das causas primárias, olha a resposta. A matéria é o laço que prende o espírito. Isso é filosófico. Altamente filosófico. É o laço que prende o espírito. É a matéria o instrumento de que o espírito se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Isso aqui é maravilhoso. Só isso aqui a gente já ficava falando aqui o resto do tempo todo. Olha a nota de Kardec. Deste ponto de vista, olha isso. É um fragmento do assunto. Deste ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, é o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. A matéria é o laço. E a gente vai perceber depois que essa palavra, ela aparece na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa, do francês para o português, em cima de um outro contexto, hein? Mas na 22A, a definição, a matéria é o laço que prende o espírito. Mas na Gênese, nós temos uma abordagem muito interessante a esse respeito. Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Um nível de interação. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, ligação íntima. É o exemplo do perispírito, do perisperma, da película que reveste o espírito, que a gente chama de perispírito. Então, se o médium diz que viu a minha avó desencarnada, ele não viu a minha avó, ele viu o corpo espiritual da minha avó, porque a minha avó, em essência, é imaterial. Para ficar fácil de entender isso, nosso lar, André Luiz já está desencarnado, ele dorme e em sonho vai ter com a mãe dele, tá certo? Ele abraça, chora, beija, funga a mãe. Funga a mãe é por minha parte, né? Porque se fosse a minha, eu ia dar um cheiro bom nela, né? Saudade. E ele volta depois do sono
Então ele vai em essência. Ele está dormindo, o corpo, o perispírito, né? Então existe uma ligação íntima desses elementos. Também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo de livre-arbítrio. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual e ao mesmo tempo este, isto é, o espírito, exerce sua ação. Então a liberdade de arbitrar usando a matéria, o espírito tem. Mesmo que a matéria exerça por sobre ele, está escrito aqui, influências que lhes modificam as disposições, sem, no entanto, privá-lo de livre-arbítrio, né? Que lhe sobreexcitam ou atenuam a atividade e que, pois, contribuem para o seu desenvolvimento. Então, alguns de nós, é muito comum a gente ouvir por aí, né? Não, a verdadeira vida, o verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Ué, e esse é fake? Então é falso? O daqui é falso? Não, porque a verdadeira pátria é a pátria espiritual. Então aqui não serve de nada, né? Quando a matéria exerce sobre o espírito uma influência enorme. É o laço que prende o espírito. A definição não é minha. Está na 22A do Livro dos Espíritos. Tá certo? Mas a Gênese vai mais fundo. Ela estabelece um tratado de sociologia humana em cima dessa reflexão. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, olha, a efervescência, e nos dias de hoje a gente não precisa nem falar muito sobre isso, né? Século XIX foi escrito isso aqui. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, não é uma querela, tem sua causa nas leis da natureza. Nesses mecanismos que a gente mencionou, essa efervescência inconsciente a princípio, é como se fosse uma espécie, eu vou chamar aqui de comichão moral, né? Uma necessidade que a criatura tem de sair do mesmo lugar, do lugar onde está, de se movimentar, de co-criar, de construir, de negar ou aquecer valores da sociedade onde se encontra. Ela já não vive mais o que Joana de Ângeles chama de consciência de sono, que é aquela criatura que dorme, come, faz sexo e dorme de novo, e come e faz sexo e dorme de novo. Ele vira um processo, é um autômato finito. Ele não sai daquele processo. Aqueles de nós que já saímos desse processo, nós então construímos essa espécie de efervescência, o que eu chamei aqui de comichão. A gente precisa se movimentar, sair do lugar. E o que o texto diz? Essa efervescência, que em princípio ela seria inconsciente, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança. Frase de Heráclito, né? A única coisa permanente no universo é a mudança. E aí ele condiz, traduz-se por uma surda agitação. Depois, por atos que levam às revoluções sociais. Olha isso. O espírito vivenciando questões nessa interação com a matéria, ele cria essa efervescência, essa necessidade de mudança. E olha, que culmina em revoluções sociais, que, acreditai-o, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Impressionante a observação, está na Gênese, como as coisas estão, de fato, muito interligadas.
Quer dizer, ao mesmo tempo em que a matéria exerce no espírito essa influência, e ao mesmo tempo em que o espírito também exerce pelo seu psiquismo, pela sua vontade, capítulo 20 do problema do ser, do destino e da dor. A vontade, Leon Denis diz, a vontade é a maior potência da alma, dita por ele, o apóstolo do espiritismo. Então, quando a alma imprime essa vontade, utilizando a matéria como agente propulsor de sua própria mudança, ele promove essa efervescência e modifica a própria sociedade dentro de uma revolução física, pois que tudo se encadeia. Mas o texto, ele vai mais longe. Ele não fica aí. Se não tivesseis a visão espiritual limitada, se nós não tivéssemos a nossa visão espiritual limitada como a temos, pelo véu da matéria, porque nós estamos encarnados, olha só, veríeis as correntes fluídicas, que como milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Isso é fantástico, né? Não precisa nem fazer o estudo, já está aqui. Dado, de mão dada, mão beijada. Eu vou repetir para fixar o que está sublinhado. Milhares de fios condutores ligam as coisas do mundo espiritual às do mundo material. Nós estamos interconectados. Olha que na primeira aula a gente trouxe as questões de internet das coisas, mostrando um momento na história da humanidade onde nós tínhamos mais objetos conectados à rede mundial de computadores do que propriamente pessoas conectadas. Nesse instante, a comunidade mundial de tecnologia da informação cunha uma expressão, internet das coisas. E a gente desenvolveu toda uma linha de raciocínio baseada nessas questões. Aqui, nós estamos percebendo que a própria matéria é o agente de interconexão entre as criaturas. 22A, do Livro dos Espíritos. Bom, na 22A, na tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa, aparece a palavra laço. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce sua ação. Essa é a resposta. Agora, curiosamente, na questão 774 do livro diz que aqui sim vamos falar de lei de sociedades. Aparece de novo o laço. Deve ser por acaso, né? Deve ser por acaso. Guilhom Ribeiro, na hora que traduziu e deu uma cochilada, botou laço. Será que é isso? Bom, há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Aqui Kardec faz um highlight em cima dos laços de família. Resposta dos espíritos, que tem tudo a ver com a 22A. Diverso do dos animais é o destino do homem. Opa! Então a gente não veio aqui para fazer 2, 3, 4, 5 faculdades. A nossa destinação é diferente. Nós não viemos aqui para comer, dormir e fazer sexo, porque a nossa destinação é diferente da dos animais. Está escrito aqui, diverso do dos animais é o destino do homem. Bom, por que então querer identificá-lo com estes? Olha, é como se nós estivéssemos nesse processo no exercício da identificação, uma espécie de comparação na mesma razão e proporção. E aqui o espírito que responde, olha,
Destinação do homem é outra. Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Olha, não é só comer, dormir e fazer sexo. Há mais. Há a necessidade de progredir. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Fazer com que o espírito chegue à perfeição. Mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. Existe um protocolo. Nada no universo funciona de improviso. A nossa encarnação também não é objeto de improviso. Então nós temos um propósito. Dentro da multiplexidade das possibilidades, cada um de nós tem um propósito na vida. Nós não nascemos para comer, dormir e fazer sexo. Não. Há algo a mais no homem, olha, além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família, mais apertados, tornam os primeiros. Laços. De novo, o laço. A ligação, a união, a interconexão. A família, como sendo uma primeira célula, um organismo vivo que nasce, cresce, reproduz e morre. Existe o pulmão da família, né? O filamento mitocondrial da família, responsável pela respiração e produção de energia celular. Em nossa casa, muitos de nós funcionamos como esse pulmão. Alguns outros recebem o alimento pronto, né? Já vem de mão beijada, né? É uma célula. E essa célula sadia, ela se reflete de forma sadia, interagindo com outras células no organismo complexo da sociedade. Porque essas células estão interligadas. As famílias se interligam, as pessoas se interligam. A gente vê no nosso ambiente profissional. Às vezes a pessoa demonstra um determinado receio, um determinado medo, e ela se movimenta de forma agressiva. Porque em casa, o pai e a mãe, quando as situações se mostravam de forma que lhes escapavam as mãos e os dedos, porque nós não temos controle por sobre tudo, qual era o arranjo doméstico? Era bater, era agredir. E a criatura vai para a sociedade e ela acha que é a posição que possui. E na posição que possui, ela agride as outras. Porque nos níveis, nos escaninhos profundos do inconsciente, ela construiu uma relação familiar, uma ligação com esses valores. Então ela verbaliza aquilo que está dentro dela. Aliás, a tese não é minha, é de João, pois que a boca fala do que está cheio o vosso coração. Quer dizer, a criatura, ela se movimenta em cima dos valores que constrói. E esses valores nós construímos primeiro em casa, depois na sociedade onde nos movimentamos. E é uma relação de interdependência enorme. Muito grande. Agora, como a gente gostaria de deixar um tempo, né, para as nossas perguntas e respostas, nós resolvemos tirar uma história que é um conto de Machado de Assis, na verdade. E o conto de Machado de Assis chama-se O Caso da Vara, que nós vamos tirar para fazer um desdobramento, porque vejamos só, foi o que o professor César Reis comentou aqui na introdução da tarde de hoje. Esse espaço é um espaço onde a gente fala sobre religião espírita. Então, o conjunto de reflexões que nós vamos levar para casa, cada um de nós, precisa estar ancorado nos aspectos de ligação da criatura com o Criador. Senão não serve de nada. Senão a gente transforma isso aqui num palco, onde todo mundo projeta o ego quando vem aqui,
Porque foi o que eu disse para os adolescentes lá no Seja Barra, quando a gente fez um trabalho com os jovens. Reunião de juventude não é clube, não é passatempo. Eu não tenho nada para fazer em casa, eu vou bombar lá no Seja Barra, né? Que é a instituição que a gente também faz parte. Não é isso. Porque senão, a gente descasca a banana, joga a banana fora e come a casca. Se a gente acha que vem para cá para falar bonito, para passar o tempo, para ficar duelando querelas intelectuais, a gente não está entendendo a proposta de Deolinda Amorim. O objetivo aqui não é esse. É fazer um highlight nas nossas oportunidades morais. E como nós, todos nós, somos espíritos de terceira ordem, a tese não é minha, é de Kardec, está nas questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos. É só olhar lá. São 10 classes em 3 grandes ordens. Se pegar o top-down lá, a 113 para baixo, né? Classe ordem única. É só Jesus. Definição, desprendimento total da matéria. Só Jesus. Depois vem a classificação da segunda ordem. Espíritos bons. Unicamente o desejo do bem. Basta que seja uma única vez que eles ganhar tua sogra, já não é mais espírito bom. Vou acabar com ele. Não é mais espírito bom. Espírito bom é unicamente, é um advérbio de modo. É a maneira como a pessoa se comporta. A compleição, a inclinação dela é para o bem. Seja trancanfiada num laboratório produzindo vacina para a humanidade, seja desenvolvendo uma tese, ou um conjunto, ou um compêndio de artefatos para que a sociedade modifique os planos de educação de um país, de uma nação, seja construindo um princípio de ideologia que contamine positivamente as outras pessoas, em se transformando em livros, que são os livros materializados do pensamento dessas criaturas. Esses são espíritos bons, porque dedicam a sua vida única e exclusivamente para fazer o bem. Não fazem proselitismo de suas próprias atitudes. Elas se movimentam assim. Esses são os bons. Depois, são os de terceira ordem. Aí é o galhofeiro, é o zombeteiro. Quando a gente era criança, a mamãe no culto do lar falava, eu acho que eu sou esse aqui, mãe. Fazia muita bagunça, né? 3/4 partes de nós visita as oportunidades dos espíritos de terceira ordem. Então, quando aqui nos movimentamos, quando a gente produz os nossos comentários, nós não estamos projetando ego. Nós estamos buscando luzes para viver melhor. Essa que é a ideia. Porque senão, nós fugimos completamente do propósito. E vem a calhar justamente o caso da vara. E porque é um texto de Machado de Assis, a gente leu 500 vezes isso aqui, mas eu acho que vale a pena trazer alguns enunciados de Machado de Assis para que fique mais rico. Mas basicamente ele conta a história de Damião. Era um rapaz que então tinha sido obrigado pelo seu pai para ser seminarista. Vai ser padre. Não tem jeito. E o menino fugiu do seminário. Era algo no mês de agosto de 1850, portanto o Brasil vivia um dos seus 308 anos de compromisso coletivo com a escravidão. E Damião fugiu do seminário. Olha para um lado, olha para o outro, e fica meio aturdido porque houvera sido levado para lá por um amigo de seu pai. O seu pai era um homem muito bravo. E ele ficou muito assustado. E agora? Eu pulei o muro, eu estou fora do seminário, mas o que eu faço? E buscando as casas e a vizinhança, lembrou-se de uma senhora. Lembrou-se de uma sinhá. E ele então vai buscando a casa dessa mulher, e ele então chega na casa dessa mulher, dizendo mais ou menos assim, vou pegar-me com sinhá Rita. Vou buscar sinhá Rita para que diga para meu pai que eu não quero mais ir para o seminário.
ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim eu consiga resolver o problema. Ele, Damião, pensa, vou buscar Sinhá Rita e Sinhá Rita resolve o meu problema. Porque busca o meu padrinho então, através de Sinhá Rita, fala com meu pai, porque meu pai era terrível, e eu então consigo fugir do seminário. Quando ele, Damião, chega na casa de Sinhá Rita, a mulher diz assim: mas que é isso, Damião? Bradou novamente a dona da casa, que só agora o reconhecera. Que vem fazer aqui? E ele estava ofegante, ele estava então assustado, ao mesmo tempo tenso. E ele: bom, eu não matei ninguém. Deixa eu me recompor que eu já lhe dou a resposta. E nesse movimento de chegar assim de forma intempestiva às pessoas da casa, as outras meninas que estavam bordando, as escravas, porque Sinhá Rita ganhava a vida fazendo crochê, tricô, fabricando coisas e usando como mão de obra as escravas que lhe serviam. Todas elas pararam. Entrebuscando Damião, que ficava sôfrego. Depois que ele se refez, ele disse: Sinhá Rita, não posso de maneira nenhuma voltar para o seminário. Mas meu filho, eu não tenho nada com a sua família. Como eu vou fazer para lhe ajudar? Inclusive eu sei que seu pai é um homem muito rígido. Pois muito bem. É que eu não consigo. Deixa que você vai até a casa de seu pai, eu mesmo lhe levo, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Se eu chegar agora, o meu pai está arriscado a quebrar uma jarra na minha cabeça. Isso sem contar os castigos que eu sofrerei. Mas então por que você não busca o seu padrinho? Ah, meu padrinho não ouve ninguém, nem a senhora poderia buscá-lo. Opa! E ela sentiu então um desafio. Não, se eu mandar chamar o seu padrinho, ele então vai ter comigo. E chamou um garotote. Venha cá, faça por favor a gentileza de chamar seu Domingos. E ele apressadamente então, o molecote sai. A dona Sinhá, encontrando Damião naquela situação, resolve convidá-lo para um jantar. Vem aqui, meu filho, tome uma sopa, enquanto o recado não se aproxima. Ele então toma da sopa e, algo refeito, já exatamente num estado de relax, começa a contar determinadas anedotas. Sinhá Rita se ri. Ele também ri-se muito, e lá pelos fundos, uma mocinha chamada Lucrécia, uma escrava, que estava bordando em uma dessas suas atividades domésticas, resolve rir-se junto. A Sinhá Rita encontra-se incomodada, pega-lhe de uma vara e diz: olha a vara, mulher. Ela então cala-se, desfaz a posição do rosto, volta-se para a almofada e continua tricotando. E o rapazote olha para aquela cena e diz: mas ela foi chamada a atenção por minha causa. Eu fiz as travessuras. Pois muito bem. Logo de instante chega o homem. E vê-se assustado, porque o menino estava ali, não estava no seminário. Mas rapaz, o que é que você está fazendo? Sinhá Rita entrecorta-o e diz assim: esse rapaz não pode voltar para o seminário. Mas como não? Ele estava lá, eu mesmo o levei até o seminário. Não, ele não pode voltar mais para o seminário. Estou decidida. E faça você a gentileza de avisar o pai dele que ele não irá mais para o seminário. Mas como eu vou fazer um negócio desse? Desse é o jeito. E sai o homem. O rapaz fica algo aturdido, porque a cena deixa-o numa condição em que ele entrevê a posição do pai e novamente fica aflito. Passa-se algum tempo, ele busca os fundos da casa e pergunta para a Sinhá Rita: será que se meu pai aparecer aqui com 2 homens, eu não consigo fugir pelos fundos? Mas rapaz, fique quieto que tudo ficará bem. À noite, depois que Damião, com outras mulheres que à tarde visitavam a Sinhá Rita para trocar confidências, e eles trocavam violão, cantavam, e determinadas anedotas, Damião, inclusive, trocou com as outras mulheres, observando se Lucrécia estava prestando atenção. Mas ela, de olhos postos na almofada, não virava o rosto. Lá pelo final do dia,
chega uma carta vinda por um escravo. Ele precisava voltar para o pai. A mulher, Sinhá Rita, algo insatisfeita, escreve na outra parte do papel que o menino não voltaria. A noite vai chegando e no clímax dessa história, Sinhá Rita resolve então averiguar se os trabalhos do dia haviam sido feitos com sucesso. Conta assim Machado de Assis. Sinhá Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrécia estava ainda almofada. Meneando os bilbos, já sem ver, não olhava para as almofadas. Sinhá Rita chegou a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a. Agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nhanhã, nhanhã, pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu. Malandra, Nossa Senhora não protege. Lucrécia fez um esforço. Soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro. A senhora foi atrás e de novo a agarrou-a. Anda cá. Minha senhora, perdoe-me. Não perdoo, não. E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, Lucrécia debatendo-se, chorando e pedindo a outra, dizendo que não a fosse castigar. Sinhá Rita então faz a pergunta: onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala onde Sinhá Rita se encontrava. Não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista: Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor. Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena, que por causa dele atrasara o trabalho. Dê-me a vara, Damião. Damião chegou a caminhar na direção da marquesa. A negrinha, que contava com a mão esquerda queimada e tinha na sua testa uma marca, estava completamente presa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que fosse de mais sagrado, pela mãe, pela pai, pelo Nosso Senhor: me acuda, meu senhor moço, me acuda. Sinhá Rita, com a cara em fogo e os olhos esbugalhados, instava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa num acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava sair do seminário. Chegou a marquesa, pegou a vara e entregou-a a Sinhá Rita. Essa história tem várias possibilidades. Mas eu gosto da ideia de pensar que a vara, porque Machado de Assis conta, esse conto chama-se O Caso da Vara. Não é o caso de Damião, não é o caso da Lucrécia, não é o caso da Sinhá Rita, é o caso da vara. É assim que ele dá título à obra. E eu gosto de pensar nessa vara como sendo a matéria. Quando li a história e busquei trazê-la para aqui, eu pensei, o caso da vara de Machado de Assis, a vara é a matéria. E a matéria é um elemento neutro. A utilização a que se lhe é dada é que vai pender para um lado ou por outro. É o uso que a gente faz das coisas materiais que vai efetivamente determinar o que seremos. O uso. E assim como todos os elementos químicos que existem na natureza, que são agregados por leis, assim como todos os seres humanos, por sobre a face das terras, não é por sobre a face da terra, estão no cosmos, interligados por esses fios fluídicos, nós
na divindade, não sejamos ingênuos, estamos todos interligados pelo amor de Deus, pela misericórdia divina. É essa misericórdia que nos liga. Isso significa dizer que nós precisamos deixar esse nosso movimento de pensar somente em nós. Divaldo Franco fala muito sobre os invisíveis, fala bastante. Eu estava em São Paulo semana passada, e em função das palestras que o próprio Divaldo faz e a gente vem acompanhando, eu resolvi fazer uma enquete. Cheguei no shopping Cidade em São Paulo, que é um shopping enorme ali na Avenida Paulista, entrei num banheiro do shopping e perguntei para o senhor assim, primeiro dei boa noite, aí ele já ficou meio algo assustado, ficou desconcertado. Era uma pessoa ali cumprimentando, boa noite, busquei no crachá, como é o nome do senhor? Ele disse o nome dele, e eu perguntei assim para ele, quantas pessoas passam por esse banheiro público todos os dias? E aí, no movimento de 7 meses, eu respondi diante dele, umas 500, 600 pessoas. Ele me olhou e falou assim, não, mais de 2.000, com certeza. Falei, bom, e o senhor tem que dar conta disso tudo, limpar esse banheiro aqui para 2.000 pessoas? Sim, porque está limpinho. Ele, meu filho, tenho que dar conta sim, esse é o meu trabalho. E eu perguntei assim para ele, tudo bem, e dessas 2.000 pessoas, quantas lhe cumprimentam? Bom, meu filho, você hoje foi a primeira pessoa que me cumprimentou. É esse malveso que a gente precisa afastar de nós. Ninguém é melhor do que ninguém. Na proposta de viver em rede, de estarmos refletindo sobre a necessidade e possibilidade real de estarmos interconectados, isso tudo só nos serve se nós percebermos que somos das questões 100 a 113 do Livro dos Espíritos, espíritos de terceira ordem em processo de evolução. Nós não somos melhores do que ninguém. Esse movimento de autoconhecer-se é perceber que todo mundo erra. O outro tem o direito, ele tem a obrigação de se corrigir. Mas como espírito interagindo com a matéria e, portanto, arbitrando com ela, ele tem os seus acessos e os seus decessos. E nós não somos juízes de ninguém. Então, se de alguma forma nós buscássemos deixar um recado para ampliar as nossas reflexões na tarde de hoje, nós retiraríamos as anotações de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, onde Jesus diz assim, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado dos céus. Essa é a nossa possibilidade de nos ligarmos uns aos outros, de vivermos esse amor divino que começa com um sorriso, começa com uma palavra amiga, começa com um bom dia, começa com a escolha das palavras na hora de se dirigir aos outros. Eu li um opúsculo pequeno de Margo Bagno, Preconceito Linguístico, e ele coloca 2 nordestinos na capa, doutor em linguística. E ele mostra no livro depois que aquele casal de idosos eram os seus próprios pais. Porque a gente às vezes estabelece na língua, no verbo empolado, um clichê. Não basta usar terno Armani, se o comportamento que temos dentro de nós é um comportamento que ainda visita aquela consciência de sono, que dorme, que come e que faz sexo. Que a tarde de hoje, do ICEB, às luzes de Deolindo Amorim, na proposta desse trabalho, faça a gente refletir a nossa real necessidade de crescimento, transformando trevas em luz. É a reflexão que a gente deixa para todo mundo. Uma boa tarde para todos. Fica aí as perguntas. Queria aproveitar, o nosso amigo Marcelo, para fazer uma desmistificação da Gênese. O pessoal pensa que a Gênese já era. Quero colocar o seguinte, eu fiquei impressionado, em 1900, o Einstein só conhecia a Via Láctea. E já na Gênese, não falava-se em galáxia, falava em nebulosa.
e já falava em várias nebulosas. Quer dizer, no contexto, a Gênesis estava além daquele tempo. Você colocou aí, lembrando que a Gênesis não é o que até o movimento espírita coloca, já era. Ela realmente, naquele tempo, ela estava além dos conhecimentos da época. Quer comentar? Não? Lembrar que a Gênese foi o último livro da codificação, né? Na verdade é o coroamento, né? Enquanto foi lançado o livro dos Espíritos, que é a filosofia, depois o livro dos médiuns, né? Que é aquela pesquisa sobre a paranormalidade, depois as implicações morais, né? Com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois aquela ideia do céu e inferno, e um ano depois Kardec desencarnou, completou a tarefa ali, né? Essa pesquisa extraordinária, como ele disse, até hoje a Gênese merece um estudo, respeito, né? A admiração de todos nós, que é realmente fantástico. E as colocações, né, professor? A gente acaba estabelecendo clichês nas obras da codificação, rotulando assim, né? Eu sei que é um exercício didático, né? A Gênese é o aspecto científico, o Evangelho é o aspecto moral. Não é bem assim. Quantos desdobramentos filosóficos profundos claro. a Gênese nos traz, né? Por isso falamos, é uma ciência que é uma filosofia, e é o tempo todo. É o tempo todo, né? Muito bom. Eu me lembro que numa aula anterior, ele recitou um poema aqui, né? Hoje ele trouxe um conto do nosso Machado de Assis. Esse é um engenheiro, poeta, filósofo, literato, realmente diferenciado. Ficamos muito agradecidos pela sua contribuição, não só aqui nas aulas, mas também nós estamos no ar no mundo inteiro, graças ao trabalho dele e da Regina, né? A nossa TV, Web TV, né? E com isso o Instituto cumpre mais e melhor a sua missão. Devemos isso muito ao Marcelo. Eu quero expressar aqui a nossa mais profunda gratidão por isso.